Fala, torcedor, tudo bom com você? Sim, você está de novo no canal Tá. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sensacional. Você já está vendo que está ambientado por um jogo do Grêmio. Quando eu olho para o lado, porque eu estou assistindo o que está passando nessa tela grande aí de vocês, passa numa tela ao lado. Então, às vezes eu dou uma espiada para ver o que está passando ali. E você viu que hoje o assunto, o papo é sobre Grêmio. Mas não vou falar só sobre Grêmio, vou falar sobre um assunto que interessa para ti também, que gosta de futebol, que é colorado, que torce para qualquer time. É um assunto bem bacana que eu trouxe para vocês. É um vídeo que talvez eu vá me estressar um pouco, porque tem gente que pode achar que é mimimi, que é reclamando sem motivo, mas enfim, cara, mas antes de mais nada, qualquer coisa menos importante do que tu te inscrever agora no canal. Tem um recadinho aí em cima da tela, te inscreve, dá o like, compartilha, comenta, discorda. Cara, se for com educação, pode falar que a gente falou a maior besteira do mundo. Vem aqui nos comentários e fala isso, interage com a gente, faz o canal crescer, ajuda a gente aí no canal pequeno. A gente tá fazendo, eu e o Kleber, meu irmãozão de coração, a gente tá fazendo um trabalho assim, com muito gás para tentar trazer um conteúdo bacana para vocês aí. Gente, sobre laterais, claro que eu vou focar um pouco mais em laterais do Grêmio, mas o que dá para dizer? O Grêmio contratou esse ano, para essa temporada, 2 laterais, contratou outros jogadores, mas vamos focar nos 2 que estão jogando, foram contratados para serem os titulares, né? Enquanto você está vendo aí, é o fundo gol do Bruno Vini, uma lástima, né? Ele se machucou, estava gostando do Bruno Vini, se machucou, vai ficar 2 meses fora. Desejamos aí pronta recuperação para ele, que volte o mais breve possível para retomar a carreira dele, se possível aqui no Grêmio, ganhando muito. Então, sobre os laterais, o Grêmio tem hoje, laterais pelo menos no papel, titulares, Fábio na direita, Reinaldo na esquerda. Ok, são 2 jogadores de uma prateleira média aí do futebol brasileiro, tem sua biografia, são jogadores aí que jogaram em grandes clubes. O Fábio na Europa, fez muitos jogos na Europa, muitas temporadas na Europa, jogou até no Manchester, né, com o Sir Alex Ferguson. O Reinaldo jogou no São Paulo muitos anos, sempre deram, entre aspas, conta do recado ali, mas eu percebo que as laterais do Grêmio hoje, elas carecem de atenção. Talvez, e eu quero dar esse desconto, talvez não seja exatamente por eles, mas sim por uma falta de definição de esquema tático. Ninguém joga sozinho. Lateral não joga sozinho. Lateral, para fazer um bom jogo, ele precisa de companhia, precisa de tabelamento. Hoje em dia, o futebol é muito de 2, 3 toques, sabe? Triangulações, micro triangulações em áreas de campo. Então precisa ter jogadores minimamente entrosados para poder fazer com que esse jogo evolua e flua, né? E o Grêmio, tudo que não tem entrosamento. O Renato mesmo disse que não sabe o time que ele vai botar a jogar quando ele definir uma equipe. Não existe uma equipe 100% definida, mas quando existir, a gente vai saber mais ou menos quem são os jogadores e onde eles jogam. E o Renato não tem isso bem desenhado. Cara, a gente está acostumado com jogadores bons aí, historicamente, né? Como a gente sabe, Arce, Roger, a gente teve Paulo Roberto, Everaldo. Ultimamente a gente teve um bom lateral direito, Wanderson, um bom jogador. Tecnicamente, acredito que ele vai jogar em grandes clubes da Europa ainda. Saiu do Grêmio, foi pro Mônaco, tem toda a vida pela frente aí. A gente sabe que jogadores dessa qualidade, eles não ficam sempre ou por muito tempo no Grêmio, num time do Brasil, por exemplo. A Europa pega e leva ainda mais jovens jogadores, como é o caso do Wanderson. Mas também, a gente não precisava ter umas coisinhas tão ruins quanto a gente teve aí nos últimos anos aí. Tipo, cara, a gente teve uns Capixaba, o próprio Rodrigo Ferreira, é um jogador esforçado, mas é muito abaixo do que o Grêmio precisa. A gente teve aí, Vitor Ferraz, que jogou no Santos, veio pro Grêmio. Eu até achei que seria um jogador que demonstraria um pouco mais de qualidade no Grêmio. Também veio no Grêmio num momento em que nada dava certo no Grêmio. O Wallace, aquele que jogou no Chelsea, veio pro Grêmio, oriundo da base do Fluminense. Quem mais? Marcelo Hermes, que até achava que tinha futuro, mas aí acabou um rolo com o empresário, acabou não dando certo. Enfim, cara, Madison, que veio pro Grêmio aqui, olha, que Deus o tenha, cara. Enfim, mas cara, o fato é que o Grêmio, e falando melhor ainda, o futebol brasileiro tem uma certa carência de bons laterais. O futebol brasileiro estava acostumado a ter Cafu, Roberto Carlos, o começo da carreira do
os grandes anos do Marcelo no Real Madrid. Também a gente teve o próprio Dani Alves, né, que hoje está aí num imbróglio jurídico, mas falando só dentro de campo agora, tá? Ele foi um excelente lateral direito, principalmente no Barcelona, mais no Barcelona do que na seleção brasileira, mas sim, a gente tinha jogadores de ponta, de protagonismo em times da Europa. Hoje nós temos jogadores, tudo bem, os nossos laterais direitos que foram para a Copa são jogadores de time de Europa de primeira linha, mas não são mais aqueles jogadores que a gente estava acostumado a ver, jogadores que eram decisivos. Tentando entender por que isso acontece, esses dias eu li uma matéria que um dos dirigentes, um dos responsáveis pela base do Palmeiras há anos, um tal de João Sampaio, ele falou uma coisa muito interessante, e a base do Palmeiras é uma base muito respeitável, acho que vocês vão concordar. Ele falou que o futebol, do jeito que ele está hoje, não prioriza, e o questionamento era esse, não prioriza jogadores que jogam pelos lados, os famosos, os antigos laterais, ou que tentou se vender uma ideia que fossem alas. Hoje o futebol funciona muito na base de triangulações, de espaço curto, de toca-recebe, não existe mais, até porque hoje os grandes times jogam com 3 atacantes, né, de modo geral, jogam com 2 atacantes, mas sempre tem um meio-campista incorporando a uma das laterais extremas de ataque, ou seja, o time na prática joga sempre com 3 atacantes, inclusive em times grandes da Europa, tu pode pegar um Manchester City, por exemplo, 3 atacantes, sabe, um time que joga pra frente, as grandes equipes jogam assim, não existe mais então aquela cultura, ou aquela coisa que a gente falava. Eu lembro que o Tele Santana falava que os laterais tinham que passar, ele falava muito, pegava muito o pé do Cafu, quando o Cafu estava se formando ainda como lateral no São Paulo, era muita coisa assim de o Cafu passa e cruza, o Cafu não sabia cruzar, não sabia passar, não sabia fazer a passagem. Hoje em dia os laterais não fazem mais isso, os laterais são meros peões, são peças dentro do tabuleiro tático das equipes, eles não são mais jogadores que geralmente decidem partidas. Não, cara, não precisamos nos acostumar com Pará da vida, Wallace, como eu falei, Capixaba, Madison, esses jogadores aí que jogaram no Grêmio, mas também a gente precisaria de mais que isso. Do ponto de vista do Grêmio, eu não sei se o que está faltando é o Renato, primeiro, encontrar um esquema que privilegie, então, essas jogadas de combinação que em bloco vão fazendo o time subir, e aí os laterais vão fazer parte desse conjunto e serão peças importantes, não jogadores importantes, porque o Grêmio tem são jogadores que podem ser peças importantes, ou se está faltando mesmo é qualidade. Mas qualidade, infelizmente, não dá para a gente querer que o Grêmio contrate um João Cancelo, como o Bayern fez agora recentemente, porque a gente não tem bala para isso. Certo, gente? Isso é o conteúdo que eu queria trazer. Espero que você tenha concordado ou até discordado. Coloca aí nos comentários o que você achou. O que a gente vai fazer com os laterais do Grêmio esse ano? Eu tô preocupado. Eu tô desconfiado. Certo, gente? Eu espero que vocês continuem acompanhando. Tem muito vídeo legal aí sobre laterais direito, inclusive. Tem um vídeo que eu fiz sobre o Grêmio campeão do mundo de 83 e o Grêmio tinha excelentes laterais, Paulo Roberto e Paulo César Magalhães. Assiste o vídeo aí agora então aí que tu vai gostar. Valeu?